A única vez em que o milionário fez um empregado comer no chão. Numa manhã cinzenta, a mansão de Valdemar Rocha brilhava como uma ilha de opulência no meio da desolação do campo. Era impossível não notar o contraste entre o céu nublado e a extravagância do imóvel que se erguia em meio à fazenda. Valdemar, um homem conhecido por sua frieza, preparava-se para um café da manhã que incluiria iguarias locais e importações exóticas. Ele era o rei daquele pedaço de terra. Seu olhar gélido fazia os empregados tremerem de medo, como se um raio pudesse cair sobre eles a qualquer momento. Jonas, um jovem recém-contratado, vindo do interior do Piauí, sentiu o peso do olhar do chefe sobre seus ombros. Ele estava nervoso. Um pequeno erro no preparo daquelas omeletes luxuosas seria o suficiente para acender a fúria de Valdemar. E assim aconteceu. Enquanto a manteiga derretia na frigideira, Jonas hesitou ao adicionar o sal, um pitada a mais. O gosto era intenso. Ao servir, Valdemar não hesita. Você acha que pode se dar ao luxo de errar assim? Acha que está aqui para divertir a gente? Rosnou Valdemar, a voz cortante como um estilete. O jovem, com lágrimas nos olhos, ficou paralisado. Era um simples erro, mas na presença do milionário, tudo se tornava monstruoso. Ajoelhe-se, gritou Valdemar, indicando o chão frio. Com uma ordem, transformou a vaidade de seu palácio em cinzas. Todos os outros empregados assistiram, horrorizados, emudecidos pelo pavor. O silêncio que pairou no ar era palpável, a tensão eletrificada. Jonas, com o rosto queimando de vergonha, obedeceu. Ele se deixou cair de joelhos, suas mãos tremendo. E ali, diante de todos, começou a comer as sobras da omelete no chão. O ar estava carregado de medo e desespero. Um dos seguranças, pensando que estava fazendo um relato interno, filmou a cena com seu celular. E assim, a humilhação de Jonas foi parar nas redes sociais, transformando-o num alvo de piadas e críticas. Rumores começaram a circular. Jonas desaparecera logo após o incidente. As pessoas sussurravam pelas costas de Valdemar, agora cercado por uma aura de mistério e desprezo que ele não conseguia controlar. As conversas na fazenda se tornaram um turbilhão de dúvidas e medos. Cada empregado sentindo que a linha entre servidão e liberdade havia se rompido. O local que ele costumava considerar o seu reino agora ressoava com memórias e sussurros. O que teria acontecido com aquele garoto? Os ecos daquela humilhação permaneciam, como ecos de uma tragédia que se recusavam a ser enterrados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta ímpar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Jonas estava de joelhos, sentindo o chão gelado contra a sua pele, enquanto os olhares dos outros empregados pesavam sobre ele como um manto de desgraça. Ele queria desaparecer, mas as sobras da omelete eram seu destino agora. O olhar impiedoso de Valdemar o cortava como 1000 facas. Cada pedaço que levava à boca queimava seu orgulho e sua dignidade. Foi nesse silêncio crescente que algo inesperado aconteceu. Um ruído estrondoso cortou o ar, como um trovão rasgando o céu. A porta da mansão se abriu com força e lá estava Helena, a irmã de Valdemar, um rosto enrubescido e uma fúria que iluminava suas feições. Ela entrou como um furacão, atraindo não só a atenção de todos, mas também um ar de tensão e expectativa.
Helena sempre fora a única que se opunha a Valdemar. Sua presença costumava trazer alívio, mas agora, com um olhar fixo na cena humilhante, ela parecia um redemoinho prestes a explodir. "O que você está fazendo, Valdemar?" gritou ela, a voz ressoando nas paredes da mansão. Todos ficaram em choque. Helena nunca falava assim com o irmão. "Ele é um menino. Não se esqueça de que a verdadeira força vem da compaixão, não da crueldade." Jonas olhou para ela com esperança nos olhos, enquanto Valdemar, tomado por uma ira cega, se virou como uma tempestade. Mas antes que pudesse responder, uma sombra obscura se projetou na porta. O segurança que filmara a cena maluca enfiou o celular no bolso, enquanto um grupo de pessoas entrou no hall. Eram jornalistas. A fama negativa que Valdemar cultivara estava prestes a explodir em sua cara. "Ouça, Valdemar", disse um dos repórteres, apontando para Jonas. "O mundo está assistindo. O que você tem a dizer sobre isso?" Valdemar, já em sua maneira habitual, inabalável como uma rocha, ficou parado, mas sua expressão traía um nervosismo crescente. Antes que pudesse reagir, Helena avançou e segurou o braço de Jonas, puxando-o do chão. Era um gesto impensável, mas que emitia um raio de esperança. Os olhos de todos se voltaram para ela, espantados. "Ele merece dignidade", ela exclamou com um fervor que preenchia o ambiente. E nesse instante, um fogaréu de lembranças começou a surgir. Helena havia sido a verdadeira herdeira da mansão, a mente que a ajudou a crescer. O que poucos sabiam era que a fortuna da família estava prestes a ser mexida. Dizer que ela não tinha orgulho de Valdemar era pouco. Havia segredos entre eles, segredos que ela estava prestes a revelar. "Você precisa saber sobre o passado, Valdemar. Você não está sozinho. O que aconteceu na noite em que nosso pai morreu?" A carta que ela segurava em punho parecia queimada, mas suas palavras saíam como um eco de muito tempo atrás, trazendo um peso para o ar. Valdemar hesitou, o olhar previamente frio agora transparecendo um misto de confusão e receio. A humilhação pública de Jonas poderia ser apenas a ponta do iceberg. Enquanto a situação se desenrolava, os empregados começaram a perceber que a dinastia que os traumas carregavam poderia não ser apenas sobre Valdemar. Quem era aquela figura destemida que desafiava o milionário? O registro dos repórteres continuava, capturando cada segundo daquele conflito familiar explosivo. Nesse ponto, as trocas de olhares entre Valdemar e Helena e a imagem de Jonas ainda encolhido no chão transformavam este momento em um imenso labirinto de segredos, mentiras e revelações premeditadas. E a verdade que pairava no ar mudaria tudo. Ninguém, nem mesmo Valdemar, estava pronto para o que estava por vir. Valdemar olhou para Helena com um misto de confusão e raiva. O ambiente estava tenso. Um ar carregado de expectativas pairava sobre todos ali. Jonas, ainda de joelhos, sentia o coração acelerar. Um estrondo horrendo ecoou pela mansão, fazendo o chão tremer. As paredes vibraram de tal forma que copos e pratos tilintaram, e o tempo pareceu parar. Foi um segundo, talvez menos, mas o efeito foi devastador. A porta da mansão se abriu com violência, revelando um grupo de homens encapuzados, com máscaras e armas em punho. O pânico tomou conta de todos. Valdemar instintivamente se pôs à frente de Helena, mas as sombras avançaram como um tsunami. "Fiquem onde estão", gritou um deles, com uma voz rouca que ressoou nas paredes de mármore. O suor escorreu pela testa de Jonas, enquanto ele observava, paralisado. O que estava acontecendo? Os empregados foram obrigados a se agachar, temor estampado nos rostos. Helena, com os olhos arregalados, expressou angústia e fúria. Valdemar tentava manter a calma, mas sua voz tremia enquanto falava. "O que vocês querem?" exigiu.
Os homens encapuzados não estavam ali para dialogar. Um deles, mais imponente, virou-se para Valdemar. Você sabe muito bem por que estamos aqui. A ameaça pairava no ar. E antes que alguém pudesse se mover, outra explosão de som cortou a tensão. O celular que um dos seguranças havia escondido no bolso vibrou. E naquele instante, todos se viraram para ele. O vídeo da humilhação de Jonas estava nas redes sociais. Valdemar já não era mais o controlador da narrativa. O homem encapuzado continuou. Você expôs o garoto ao ridículo. Agora, nesse momento, uma das máscaras caiu ao chão. Todos ficaram em choque ao reconhecer o rosto do homem que se desenhava atrás dela. E era alguém que ninguém jamais esperaria ver. Rafael, um ex-sócio de Valdemar. Um homem que tinha sido afastado com um escândalo. Completamente arruinado. Agora ele estava de volta e mais vingativo do que nunca. Valdemar palpitava de raiva e incredulidade. Rafael, você como se atreve? A revelação causou um frisson na multidão. O segredinho da mansão estava prestes a explodir. Vidas foram despedaçadas por egoísmo e rancor, e agora a teia que unia todos eles começava a se desfiar. O tom de Rafael era gelado, repleto de desdém. O que você fez com Jonas foi apenas o começo. O jogo virou, Valdemar. É hora de pagá-las, e você vai fazer isso diante de todos. O coração de Jonas disparou. Aquela reviravolta poderia significar tanto. A verdade finalmente emergia. Mas em vez de alívio, um nó formou-se em sua garganta. Ninguém estava realmente seguro mais. Havia segredos, queda de máscaras, e a humilhação coletiva se desenrolava diante de seus olhos. E o que poderia acontecer? A luta apenas começou. As armas avançaram, e o silêncio antes imposto pelo medo agora se tornava um grito de esperança ou a porta de um abismo. O que aconteceria com todos eles? Valdemar olhou para Helena com um misto de confusão e raiva. O ambiente estava tenso. Um ar carregado de expectativas pairava sobre todos ali. Jonas, ainda de joelhos, sentia o coração acelerar. E então, no meio de tudo isso, uma explosão. Um estrondo horrendo ecoou pela mansão, fazendo o chão tremer. As paredes vibraram de tal forma que copos e pratos tilintaram, e o tempo pareceu parar. Foi um segundo, talvez menos, mas o efeito foi devastador. A porta da mansão se abriu com violência, revelando um grupo de homens encapuzados, com máscaras e armas em punho. O pânico tomou conta de todos. Valdemar instintivamente se pôs à frente de Helena, mas antes que pudesse reagir, a cena ficou ainda mais surreal. Um dos encapuzados puxou o capuz para trás, revelando o rosto de alguém que todos ali conheciam muito bem. Samuel, o ex-empregado que Valdemar havia demitido de forma escandalosa anos atrás. Samuel, com os olhos cheios de fúria, falou com uma voz que ecoava por toda a sala. Eu voltei para fazer justiça. O que você fez a mim, Valdemar, eu não deixarei passar. E agora você vai pagar. Valdemar ficou pálido. O passado voltava em forma de um pesadelo. Os empregados ao redor, em choque, começaram a sussurrar entre si. A história de Samuel era conhecida. Um jovem que havia sido injustamente acusado de roubo e expulso da mansão. Ele nunca teve a chance de se defender. E agora, nesse momento explosivo, ele estava ali, pronto para se vingar. Jonas, ainda no chão, sentiu o peso da história de Samuel. Era como se as histórias não contadas ganhassem vida naquele instante. O ódio de Samuel era palpável, e a humilhação coletiva de todos ali estava prestes a se transformar em um turbilhão de consequências. Você e seus seguranças, vocês se acham melhores que todos. Samuel continuou, caminhando com raiva. Olhe ao seu redor, Valdemar. Você não é um rei. Você é um carniceiro que se esconde atrás de uma máscara de poder. Valdemar tentou manter a calma,
Mas a voz de Samuel havia atingido um nervo exposto. Ele se virou para Helena, buscando apoio, mas ela estava paralisada, entre surpresa e embaraço. Era seu irmão que estava sendo confrontado, mas também era o nome da família que estava em jogo. Os outros homens encapuzados cercaram a sala, cada um parecendo mais ameaçador que o outro. Helena, finalmente, tomou coragem e se adiantou. Você não precisa disso. O que aconteceu foi horrível, mas a vingança não vai resolver nada. Ele olhou para ela com uma expressão de desprezo. Você não sabe o que eu passei. O desprezo, o abandono. Agora é a sua vez de entender o que é sofrer. Valdemar, em um último ato de bravura, levantou a voz. Isso não vai acabar assim. Fique longe da minha família. Eu posso resolver isso. Mas Samuel apenas riu. Um riso que ecoou no hall da mansão, recheado de dor e desespero. Sua família? Você destruiu a minha. O que você acha que vai acontecer agora que a verdade veio à tona? Nesse momento, um dos seguranças que tinha o celular na mão fez uma transmissão ao vivo sem perceber. As câmeras registravam tudo. A explosão de uma antiga rivalidade, a humilhação de Jonas e agora a confrontação entre Samuel e Valdemar. Jonas assistiu, aterrorizado, enquanto o mundo lá fora começava a saber o que realmente ocorria dentro da mansão. Samuel não apenas trazia vingança, ele trazia à tona verdades que Valdemar nunca quis que fossem expostas. E quando a máscara de Valdemar começou a escorregar, o peso das ações dele parecia criar fissuras em sua imagem impecável. As articulações do passado estavam desmoronando à frente deles, e todos ali podiam sentir que nunca mais seriam os mesmos. O desfecho das ações de Valdemar não estava distante. À medida que a tensão aumentava, uma nova onda de incerteza tomou conta da sala. O que aconteceria agora? A verdade estava prestes a ser. Valdemar olhou para Helena com um misto de confusão e raiva. O ambiente estava tenso. Um ar carregado de expectativas pairava sobre todos ali. Jonas, ainda de joelhos, sentia o coração acelerar. E então, no meio de tudo isso, uma explosão. Um estrondo horrendo ecoou pela mansão, fazendo o chão tremer. As paredes vibraram de tal forma que copos e pratos tilintaram, e o tempo pareceu parar. Foi um segundo, talvez menos, mas o efeito foi devastador. A porta da mansão se abriu com violência, revelando um grupo de homens encapuzados, com máscaras e armas em punho. O pânico tomou conta de todos. Valdemar instintivamente se pôs à frente de Helena. Mas antes que pudesse reagir, a cena ficou ainda mais surreal. Um dos encapuzados puxou o capuz para trás, revelando o rosto de alguém que todos ali conheciam muito bem. Samuel, o ex-empregado que Valdemar havia demitido de forma escandalosa anos atrás. Samuel, com os olhos cheios de fúria, falou com uma voz que ecoava por toda a sala. Eu voltei para fazer justiça. O que você fez a mim, Valdemar, eu não deixarei passar. E agora, você vai pagar. Valdemar ficou pálido. O passado voltava em forma de um pesadelo. Os empregados ao redor, em choque, começaram a sussurrar entre si. A história de Samuel era conhecida. Um jovem que havia sido injustamente acusado de roubo e expulso da mansão. Ele nunca teve a chance de se defender. E agora, nesse momento explosivo, ele estava ali, pronto para se vingar. Jonas, ainda no chão, sentiu o peso da história de Samuel. Era como se as histórias não contadas ganhassem vida naquele instante. O ódio de Samuel era palpável, e a humilhação coletiva de todos ali estava prestes a se transformar em um turbilhão de consequências. Você e seus seguranças, vocês se acham melhores que todos, Samuel continuou, caminhando com raiva. Olhe ao seu redor, Valdemar. Você não é um rei. Você é um carniceiro
que se esconde atrás de uma máscara de poder. Valdemar tentou manter a calma, mas a voz de Samuel havia atingido um nervo exposto. Ele se virou para Helena, buscando apoio, mas ela estava paralisada, entre surpresa e embaraço. Era seu irmão que estava sendo confrontado, mas também era o nome da família que estava em jogo. Os outros homens encapuzados cercaram a sala, cada um parecendo mais ameaçador que o outro. Helena, finalmente, tomou coragem e se adiantou. Samuel, você não precisa disso. O que aconteceu foi horrível, mas a vingança não vai resolver nada. Ele olhou para ela com uma expressão de desprezo. Você não sabe o que eu passei. O desprezo, o abandono. Agora é a sua vez de entender o que é sofrer. Valdemar, em um último ato de bravura, levantou a voz. Isso não vai acabar assim. Fique longe da minha família. Eu posso resolver isso. Mas Samuel apenas riu, um riso que ecoou no hall da mansão, recheado de dor e desespero. Sua família? Você destruiu a minha. O que você acha que vai acontecer agora que a verdade veio à tona? Nesse momento, um dos seguranças que tinha o celular na mão fez uma transmissão ao vivo sem perceber. As câmeras registravam tudo, a explosão de uma antiga rivalidade, a humilhação de Jonas e agora a confrontação entre Samuel e Valdemar. Jonas assistiu, aterrorizado, enquanto o mundo lá fora começava a saber o que realmente ocorria dentro da mansão. Samuel não apenas trazia vingança. Ele trazia à tona verdades que Valdemar nunca quis que fossem expostas. E quando a máscara de Valdemar começou a escorregar, o peso das ações dele parecia criar fissuras em sua imagem impecável. Mas a reviravolta estava apenas começando. No meio da confusão, um estrondo. Olha! Alguém gritou, apontando para a tela do celular. E então, todos viram. A transmissão ao vivo saltou de repente para uma gravação diferente. Havia uma mulher na tela, com uma expressão feroz. Era Nina, a ex-esposa de Valdemar, a quem todos acreditavam ter desaparecido há anos. Valdemar, você não pode esconder seus segredos para sempre, ela afirmou, com um olhar que cortou o ar como uma faca. Você sabe o que fizemos juntos. Você nunca me deixou partir de verdade. As palavras dela deixaram todos paralisados. Valdemar pasteou, escutando sua voz que ecoava com verdades escondidas. E quanto aos seus enriquecimentos ilícitos, você nunca pensou que eu saberia? Helena olhou para o irmão, confusa. O que ela está dizendo? O que está acontecendo, Valdemar? Você não entende. Valdemar tentou explicar, mas só saiu uma gagueira nervosa. Samuel não perdeu a oportunidade e gritou. É isso que você é? Você construiu sua fortuna em cima de mentiras e traições? Os empregados, espantados, começaram a murmurar entre si. O ambiente estava carregado de tensão. A revelação da presença de Nina, agora uma sombra do passado, ameaçava desmoronar tudo o que Valdemar construíra. Você não tem como escapar agora, Nina continuou, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. A cena se tornava cada vez mais surreal, como um espelho quebrado refletindo a verdadeira monstruosidade por trás da fachada de Valdemar. O horror no rosto de Valdemar era palpável. Ninguém nunca imaginara que o passado voltaria para atormentá-lo de forma tão radical. E a cada palavra de Nina, o que antes parecia sólido se tornava areia escorregadia entre seus dedos. Como tudo isso se entrelaçava. Os olhos de Jonas se encontraram com os de Valdemar, e naquele momento, tudo mudou. O que mais poderia ser revelado? Valdemar estava cercado por segredos que ameaçavam destruir não apenas sua reputação, mas também suas relações, sua própria vida. O silêncio se instalou ali, pesado. A verdade estava exposta, e as consequências prometiam ser devastadoras. E a pergunta que todos se faziam era: quais segredos mais apareceriam e a que custo? Valdemar estava paralisado. A revelação de Nina o atingiu como um raio.
todos na mansão olharam para ele, esperando uma reação, um movimento, uma defesa. Mas, ao invés disso, a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. As vozes do passado começaram a ecoar na mente de Valdemar. Lembranças de momentos que ele preferia ter enterrado. Você nunca pensou que eu saberia? Nina repetiu, desafiadora. A tensão no ar era palpável, um nó intricado de memórias e desentendimentos. Samuel observava, seus olhos brilhando com uma mistura de vingança e satisfação. Agora, as máscaras caíram. O que você construiu, Valdemar, pode desmoronar em um instante. Jonas, ainda no chão, sentiu a adrenalina disparar em suas veias. A angústia de tanto tempo se transformava em força. O que estava acontecendo ali era muito maior do que sua própria humilhação. Ele se perguntou se essa poderia ser a oportunidade de finalmente se erguer, de fazer parte de algo maior. Então, com um movimento súbito, Nina puxou algo do bolso. Era uma carta amarelada, com bordas desgastadas, mais evidente em sua importância. Ela segurou o papel com firmeza e começou a ler em voz alta. Se você está lendo isso, Valdemar, já é tarde demais. Você esconde declarações políticas que desmoronariam sua imagem. Este é um aviso final. O quê? O murmúrio ecoou pela sala. Todos agora estavam completamente absortos. Valdemar parecia definhando. Suas feições se contraindo em horror. O que você tem a ver com isso? Gritou um dos homens encapuzados, claramente confuso. O jogo estava mudando a cada palavra que Nina pronunciava. E tenho tudo a ver, ela respondeu, a voz firmando-se. Valdemar não é apenas um empresário. Ele é parte de um esquema que envolve muito mais do que você pensa. Um dos outros encapuzados se aproximou, olhos interrogativos. O que você está dizendo? Nina respirou fundo, como se estivesse prestes a liberar uma bomba. Ele está ligado a uma rede de corrupção. A fortuna que ele construiu não é só fruto de trabalho duro. Muitas vidas foram destruídas. E aqui está o que vai realmente chocar todos vocês. Ela virou a carta para a multidão, e os olhos de Valdemar se arregalaram, seu rosto se empalidecendo como um fantasma. Quando as primeiras palavras saíram dos lábios de Nina, um murmurinho cresceu, transformando-se em um clamor. O que você precisa saber, Valdemar, é que você não é o único que carregou segredos. Outro filho está a caminho. As palavras pairaram no ar como uma tempestade prestes a desabar. O silêncio na sala era de chocar todo mundo. As informações explodiram como granadas. Valdemar não apenas tinha um passado sombrio. Havia uma criança, um filho não reconhecido, que poderia mudar tudo. O chão sob todos parecia ruir. Olhares se encontraram entre sussurros nervosos. O que isso significava para todos ali? Para Valdemar? Para Helena? Para Jonas? E enquanto todos absorviam a bomba jogada por Nina, um dos homens encapuzados começou a falar. Então, você não é apenas um tirano, você é um traidor também. Valdemar, atordoado, tentou se defender, as palavras soando vazias em sua boca. Não, isso não é verdade. Mas ninguém estava ouvindo. As reações na sala eram explosivas. O clima mudou de medo para indignação. Os empregados começaram a sussurrar sobre o que o grande Valdemar realmente era. Jonas olhou para Helena e viu nos olhos dela um reflexo da confusão que todos compartilhavam. E muito embora a tensão fosse palpável, algo novo começava a surgir. A possibilidade de aliança, de um rompimento, de uma transformação. E à medida que o pânico se espalhava e as câmeras continuavam a gravar, Jonas se levantou. Era um momento decisivo. Ele sentiu a coragem crescendo dentro dele. Agora ou nunca. E todos olhavam atentos, esperando a próxima jogada. Essa não pode ser a última palavra, Valdemar, ele declarou, sua voz firme. E assim, o rumo da história mudava novamente, como o vento que sopra
quando menos se espera. O que aconteceria a seguir? As revelações estavam apenas começando. Jonas, ainda de pé, sentiu seu coração disparar. A tensão no ar era quase palpável. Cada pessoa na sala aguardava suas próximas palavras, enquanto ele se esforçava para encontrar a coragem necessária. O que poderia dizer que faria diferença? Nesse instante, o peso da verdade parecia esmagá-lo. A revelação de Nina ainda ecoava em sua mente. Agora ou nunca. Você pode esconder muitas coisas, Valdemar, mas a verdade sempre aparece. Ele disse, erguendo o queixo, desafiando o olhar do milionário. E justamente quando a atmosfera parecia se intensificar, uma sirene estrondosa cortou o ar, fazendo todos se virarem para a porta de entrada. A luz vermelha piscante iluminou o hall da mansão. O som chegou como um trovão, ininterrupto, penetrante. Valdemar, que já estava em estado de choque, pareceu ainda mais confuso. Uma batida ressoou na porta, seguida por gritos indistintos. As sombras encapuzadas hesitaram, inseguras. Jonas sentiu o sangue pulsar em suas têmporas. A casa, uma fortaleza impenetrável do milionário, estava agora cercada. Polícia! Uma voz firme ordenou do lado de fora. Estamos aqui para prender Valdemar Rocha. Os homens encapuzados trocaram olhares nervosos. A força do som fez com que alguns recuassem, outros sacudissem suas armas. Era o momento ideal para todos naquela sala perceberem que a luta deles era muito mais complexa do que imaginavam. Valdemar, ainda sem compreender totalmente a gravidade da situação, ajustou o colarinho da camisa e bufou. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Isso é um erro. O erro foi seu ao achar que poderia escapar das suas consequências. Gritou Samuel, com fervor. Ele parecia revigorado com a possibilidade de uma justiça mais rápida, o que apenas alimentou a confusão no ar. Mas então, um grito profundo cortou a tensão. Então todos se viraram e viram Helena, agora pálida, com os olhos arregalados. Espera! Ela bradou, sua voz tremendo. O que foi? Perguntou Valdemar, nervoso, finalmente prestando atenção à irmã. Venha cá, agora! Ela disse apressadamente. Todos ficaram confusos, mas as palavras de Helena carregavam uma urgência que não podiam ignorar. Ela se aventurou pela sala, parando em frente a uma das paredes repletas de quadros antigos. Um dos retratos parecia ligeiramente deslocado. Ela moveu um pouco e atrás havia uma cavidade, um compartimento escondido. Todos os olhares se fixaram nele. O que você está fazendo, Helena? Valdemar exclamou, incapaz de esconder o pavor em sua voz. Mas isso não deteve Helena. Com um puxão, ela revelou um documento amarelado. A sala fez silêncio enquanto todos esperavam. Com mãos trêmulas, ela começou a ler. Eu, Valdemar Rocha, admito. As palavras reverberaram no ar. Agora era oficial. A grande fachada de Valdemar estava prestes a desmoronar. Enquanto ela prosseguia, os sons do lado de fora aumentavam. As vozes dos policiais exigiam para entrar. Mas o que a irmã de Valdemar estava revelando fazia com que todos ali se esquecessem do verdadeiro mundo externo. Cada palavra que ela pronunciava se tornava um gatilho. Estou envolvido num esquema de corrupção e escondi um filho fora de meu casamento por medo de que isso arruinasse minha imagem. O impacto foi como uma bomba atômica, estourando o que restava de normalidade na casa. Os encapuzados olhavam perplexos, em choque, enquanto Valdemar parecia um espectro, pálido e desfeito. Como você pôde fazer isso? Alguém sussurrou da multidão. Um murmúrio coletivo começou a crescer. Como havia chegado a esse ponto? Havia tanto em jogo e tantos segredos sendo expostos. E a bomba ainda não tinha estourado.
Jonas sentiu como se o chão começasse a tremer sob seus pés. A realidade se tornara um pesadelo. Ele havia ajudado a criar um monstruoso sistema. E a luz que vinha de fora, a polícia espreita, poderia revelar tudo. O que aconteceria a seguir? E com cada revelação, a interrogação pairava no ar como um espectro inquieto. Aquele era apenas o início de um desmoronamento preocupante. Segredos se desenrolando. E ainda havia tantas perguntas sem resposta. A sala estava em chamas com a agitação dos rostos. O que mais Helena poderia revelar? O que mais viria à tona? Ninguém sabia, mas todos estavam prestes a descobrir. A sala estava em silêncio e o clima era de eletricidade pura. Helena segurava a carta, tremendo, enquanto os olhares se fixavam em Valdemar, que parecia desmoronar a cada palavra que saía da boca dela. Mas justo quando a tensão estava no auge, um estrondo irrompeu pela porta principal, como se o universo estivesse prestes a se desabar. A porta se abriu com um golpe, e um homem robusto entrou, ofegante, com os cabelos bagunçados e os olhos arregalados. Era Antônio, o advogado da família. Ele parecia mais alucinado do que habitual. Um perfume de medo emanava dele, enquanto as palavras postergadas lutavam para escapar dos lábios. "Valdemar!" gritou Antônio, interrompendo a cena. "Você não tem ideia do que está acontecendo. A polícia não é a única que está aqui." A multidão de homens encapuzados trocou olhares nervosos, não sabendo se deviam continuar a ameaça ou retroceder. Valdemar, agora pálido como um fantasma, fixou o advogado com uma expressão de impotência. "O que você quer dizer?" disparou Valdemar, a voz falhando. A luz que iluminava a mansão agora parecia escura e opressiva. Antônio respirou fundo, o peito subindo e descendo rapidamente. Sua conta bancária, há investigações. Não é só por corrupção. É por algo muito, muito pior. O murmúrio correu pela sala como um incêndio em um campo seco. Os encapuzados começaram a se organizarem, indecisos. A polícia, a investigação, havia algo mais profundo ali que poderia levar Valdemar ao abismo. "O que você está dizendo?" insistiu Helena, sentindo o braço de Jonas apertar a mão dela, trêmulo, buscando apoio. Antônio engoliu em seco. "Você está sendo acusado de conexões com o tráfico de influências, mas tem mais. Um registro sobre um homicídio." Os rostos de todos se transformaram. O susto no ar era palpável. Valdemar lentamente caiu em si, as palavras de Antônio ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. "Um assassinato? Isso não podia ser verdade." "Não, isso não pode ser real," ele gritou, mas a incredulidade estava começando a se desgastar. Ele sentiu a urgência do momento e, involuntariamente, olhou para Samuel, cujo olhar o fulminava com ódio. "Sim, é verdade", prosseguiu Antônio, sua voz agora um sussurro. "O seu envolvimento no caso é mais profundo do que você pensa. Ele se conecta a algo muito mais sinistro." Jonas sentiu a mudança na sala. O ostracismo que uma vez sentiu, agora se transformava em um convite à ação. Uma coragem brotava no fundo dele. O morso da humilhação estava se transformando em uma força. "Você não pode continuar se escondendo, Valdemar", ele gritou. "Se as coisas chegarem mais longe, você não terá como escapar. Não da polícia, nem de ninguém." E foi nesse instante, com os ânimos acirrados e o ar cheio de tensão, que as luzes na mansão começaram a piscar. A escuridão parecia avançar como um predador faminto. Um grito ecoou do fundo da casa, e todos congelaram. Um grito intenso e agudo, como de alguém em grande desespero. "Não!" alguém gritou. Era um eco de dor e desespero, e fez todos girarem em direção à origem.
A porta dos fundos se abriu com violência e a figura magra de uma mulher apareceu. Era Beatriz, a antiga ama de Valdemar, magoada e em estado de choque. O olhar dela refletia não apenas dor, mas um receio profundo. Eu vi tudo, ela gaguejou. Eles não só estão atrás de você, estão atrás de todos nós. E virando a cabeça rapidamente, ela olhou para Antônio. Você não deveria ter vindo aqui. Eles não vão parar até que todos estejam em silêncio. O pânico irrompeu novamente. Agora, a revelação de que não eram apenas Valdemar e sua fortuna em perigo disparou um nó de terror no estômago de cada um ali. Relações, lealdades e vidas em jogo. O ambiente virou um turbilhão de gritos, olhares aflitos e corações disparados. Valdemar, agora um homem acuado em suas próprias paredes, começou a tremer. Ele compreendia que o que estava em jogo não se tratava apenas de sua fortuna, mas sim de uma rede de segredos que ameaçava tragicamente a vida de todos ali. Antônio, o que mais você esconde? Valdemar vociferou, seu rosto distorcido pela frustração e medo. Antônio desviou o olhar. E o peso da verdade pairou no ar. O silêncio que seguiu apenas insinuava que aquela tempestade só estava começando. O que mais poderia ser revelado? E quem mais pagaria o preço das sombras do passado? A sala estava em silêncio, e o clima era de eletricidade pura. Helena segurava a carta, tremendo, enquanto os olhares se fixavam em Valdemar, que parecia desmoronar a cada palavra que saía da boca dela. Mas justo quando a tensão estava no auge, um estrondo irrompeu pela porta principal, como se o universo estivesse prestes a se desabar. A porta se abriu com um golpe, e um homem robusto entrou, ofegante, com os cabelos bagunçados e os olhos arregalados. Era Antônio, o advogado da família. Ele parecia mais alucinado do que habitual. Um perfume de medo emanava dele, enquanto as palavras postergadas lutavam para escapar dos lábios. Valdemar, gritou Antônio, interrompendo a cena. Você não tem ideia do que está acontecendo. A polícia não é a única que está aqui. A multidão de homens encapuzados trocou olhares nervosos, não sabendo se deviam continuar a ameaça ou retroceder. Valdemar, agora pálido como um fantasma, fixou o advogado com uma expressão de impotência. O que você quer dizer? Disparou Valdemar, a voz falhando. A luz que iluminava a mansão agora parecia escura e opressiva. Antônio respirou fundo, o peito subindo e descendo rapidamente. Sua conta bancária. Há investigações. Não é só por corrupção. É por algo muito, muito pior. O murmúrio correu pela sala como um incêndio em campo seco. Os encapuzados começaram a se organizar e, indecisos, a polícia, a investigação. Havia algo mais profundo ali que poderia levar Valdemar ao abismo. O que você está dizendo? Insistiu Helena, sentindo o braço de Jonas apertar a mão dela, trêmulo, buscando apoio. Antônio engoliu em seco. Você está sendo acusado de conexões com o tráfico de influências, mas tem mais. Um registro sobre um homicídio. Os rostos de todos se transformaram. O susto no ar era palpável. Valdemar lentamente caiu em si, as palavras de Antônio ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. Um assassinato? Isso não podia ser verdade. Não, isso não pode ser real, ele gritou, mas a incredulidade estava começando a se desgastar. Ele sentiu a urgência do momento e, involuntariamente, olhou para Samuel, cujo olhar o fulminava com ódio. Sim, é verdade, prosseguiu Antônio, sua voz agora um sussurro. O seu envolvimento no caso é mais profundo do que você pensa. Ele se conecta a algo muito mais sinistro. Jonas sentiu a mudança na sala. O ostracismo que uma vez sentiu agora se transformava em um convite à ação. Uma coragem brotava no fundo dele. O morso da humilhação estava se transformando em uma força. Você não pode continuar se escondendo, Valdemar, ele gritou. Se as coisas chegarem mais longe, você não terá como escapar. Não da polícia, nem de ninguém. E foi nesse instante,
com os ânimos acirrados e o ar cheio de tensão, que as luzes na mansão começaram a piscar. A escuridão parecia avançar como um predador faminto. Um grito ecoou do fundo da casa, e todos congelaram. Um grito intenso e agudo, como de alguém em grande desespero. "Não!" alguém gritou. Era um eco de dor e desespero, e fez todos girarem em direção à origem. A porta dos fundos se abriu com violência, e a figura magra de uma mulher apareceu. Era Beatriz, a antiga ama de Valdemar, magoada e em estado de choque. O olhar dela refletia não apenas dor, mas um receio profundo. Eu vi tudo", ela gaguejou. "Eles não só estão atrás de você, estão atrás de todos nós." O pânico irrompeu novamente. Agora, a revelação de que não eram apenas Valdemar e sua fortuna em perigo disparou um nó de terror no estômago de cada um ali. Relações, lealdades e vidas em jogo. O ambiente virou um turbilhão de gritos, olhares aflitos e corações disparados. Valdemar, agora um homem acuado em suas próprias paredes, começou a tremer. Ele compreendia que o que estava em jogo não se tratava apenas de sua fortuna, mas sim de uma rede de segredos que ameaçava tragicamente a vida de todos ali. "Antônio, o que mais você esconde?" Valdemar vociferou, seu rosto distorcido pela frustração e medo. Antônio desviou o olhar, e o peso da verdade pairou no ar. O silêncio que seguiu apenas insinuava que aquela tempestade só estava começando. A tensão era palpável, e uma onda de arrepio percorreu todos ali. E então Beatriz, com um olhar de quem traz um peso insuportável, respirou fundo e disse: "Tinha um segredo, que eu deixei implícito, mas agora não posso mais. Valdemar, você tem uma irmã que nunca soube que existia." Um choque atravessou a sala. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, causando ondas que se espalhavam entre todos. Valdemar olhou para Beatriz pálido. "O que você está dizendo?" "Ela tem sido controlada por pessoas poderosas, e o que você não sabe é que ela pode ser a chave para sua salvação ou sua ruína, a depender da escolha que você fizer agora." Os olhares se alternaram entre Valdemar e os encapuzados, e o pânico agora se configurava de maneira diferente. A possibilidade da existência de uma irmã, um elo desconhecido, fez todos questionarem as verdadeiras intenções dele. O passado, as mentiras, tudo estava prestes a se unir em um único ponto. "Essa não pode ser a última palavra", gritou Jonas, tomando coragem, ainda sem saber ao certo o que significava. Mas a revelação lançara uma sombra ainda maior sobre a mansão. Todos estavam em perigo, e ninguém sabia como ou se sairiam dessa. A verdadeira natureza dos relacionamentos estava em risco. E o mais chocante, Valdemar poderia estar diante da chance de redimir-se ou de perder tudo, incluindo a vida da irmã que nem sabia que tinha. O que viria a seguir? As perguntas queimavam no ar, e a sala estava à beira do colapso. A tensão era quase insuportável. Beatriz, com os olhos arregalados, olhava para o chão, enquanto todos aguardavam com o coração na boca. A revelação de que Valdemar tinha uma irmã desconhecida. Isso os chocou mais do que qualquer coisa já dita naquela mansão. Valdemar, devastado, encostou-se à parede como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. A máscara de controle se desfez. Ele olhou para os encapuzados, medo pulsando em suas veias. A verdade estava escapando de sua mão, como areia fina. A sala estava carregada de murmúrios nervosos, cada pessoa tentando processar a avalanche de revelações. "O que você quer dizer com isso?" Valdemar gaguejou, tentando recuperar o controle. Beatriz ergueu os olhos, uma chama de determinação iluminando seu rosto. "Sua irmã precisa de você, Valdemar. E não apenas isso. A vida dela está em perigo." Os homens encapuzados hesitaram, suas armas baixando ligeiramente. Samuel, aproveitando o momento, avançou.
Você pode se redimir, Valdemar. Você pode salvar todos nós. Essa é sua chance. Jonas observava, cada batida do seu coração ecoando nos silêncios que se seguiram. Ele viu naqueles olhos o reflexo de sua própria luta e, sem pensar, se virou para Valdemar. Você precisa escolher. De que lado você está? Sua voz cortou o ar como um raio. Todos os rostos se voltaram para ele. O ambiente estava prestes a explodir, e naquele momento, Jonas percebeu que não era apenas uma luta entre ricos e pobres. Era uma luta pela dignidade. Valdemar fechou os olhos, e quando os abriu, havia uma nova chama de determinação. Não, eu não posso deixar que tudo isso termine assim. Ele se virou para os encapuzados. Se vocês estão atrás da verdade, precisam saber que eu não sou o único responsável. Estou disposto a cooperar, mas a condição é: deixem todos aqui em paz. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Os seguranças olharam entre si. A pressão da polícia do lado de fora se tornou um rufar de tambores, anunciando o fim de uma era. Os homens encapuzados hesitaram, e finalmente um deles avançou, levantando a máscara. Era Rafael. O olhar dele estava cheio de frustração. Você não pode sair impune, Valdemar. Mesmo que estenda a mão, você terá que enfrentar as consequências. Helena, com lágrimas nos olhos, interveio. Todos nós já sofremos. Precisamos de um novo começo, juntos. Suavidade em meio à tempestade. Suas palavras pareciam acalmar a casa. De repente, as luzes da mansão piscavam freneticamente. A sirene do lado de fora se intensificava. Beatriz, numa súbita explosão de coragem, gritou: "A verdade liberta! Não deixem que o medo vença!" Foi como um estalo. O cadáver do silêncio se desfez. Várias vozes ecoaram, unindo-se numa só. A energia do lugar mudava. Todos ali sentiram que a união poderia desbaratar todas as sombras que o cercavam. Valdemar, todos os segredos à vista, acenou. Sua expressão agora era de um homem que tinha muito a perder, mais do que apenas poder. Ele olhou para Jonas, que um dia foi seu empregado, mas agora era um símbolo de resistência. Vamos juntos enfrentar isso. Entendo agora a importância de cada um de vocês. Os encapuzados hesitaram. Em um momento crucial, o medo e a raiva cederam lugar a uma nova esperança. A construção de um futuro ainda era possível, um novo caminho. E entre todos os que estavam ali, em meio ao confronto, algo precioso começou a brotar. A ideia de que a empatia pode ser mais forte que o rancor. O clima na sala mudou. Na nova realidade, as mudanças pareciam iminentes. O destino não era mais uma fatalidade, mas uma escolha compartilhada. E enquanto o movimento se avançava para a verdade, não apenas como um ato de vingança, mas como um passo em direção à redenção, todos sabiam que esse era o momento. O momento de lutar por seus direitos e se unirem contra as injustiças. Agora, antes que o grande final se desenrolasse e enquanto as luzes voltavam à sua intensidade, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem por aí. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere N.